nome é Camila Marques, sou historiadora, pesquisadora na área de patrimônio, patrimônio cultural, com doutorado em História Política e Bens Culturais pelo CPDOC da FGV, e desenvolvo pesquisas sobre a cachaça, a história da cachaça como um patrimônio, pensando no litoral sul-fluminense, nessa produção desde do século XIX, principalmente no século XIX, e que tem relações tanto com o tráfico de africanos escravizados, também relações com o interior do estado do Rio, no século XIX, entre trocas comerciais e trocas culturais também nessa região, nesse espaço entre litoral e interior do Rio de Janeiro no século XIX. Eu fui convidada para participar desse documentário que se chama Nossos Artistas, o que não é mostrado, dentro do edital Cultura Presente nas Redes, e falar um pouco dessas manifestações culturais de artistas e artesãos que, por algumas razões, acabam que não são mostradas, não são valorizadas, e é sobre isso que a gente vai tratar nesse documentário. Primeiro, começar localizando a região do Médio Paraíba. Nós estamos aqui na região sudeste, no estado do Rio de Janeiro, e numa região que fica entre São Paulo, a capital do Rio, e Minas Gerais. Estamos aqui na parte sul do estado do Rio. Historicamente, é uma região mais conhecida como Vale do Paraíba Fluminense. Por tudo que aconteceu aqui, pela importância dessa região no século XIX, que envolve a economia do café, o complexo cafeiro que se estruturou e que teve uma relevância muito importante para o Brasil do século XIX. E é uma região atravessada, a própria identificação diz, Vale do Paraíba, atravessada pelo Rio Paraíba do Sul, o que traz aí uma ligação também com São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Em termos de manifestações culturais, a gente tem na região, como no Brasil inteiro, mas aqui principalmente, um encontro dessas três eixos culturais, três eixos de população, que são a presença dos indígenas, dos povos originários. Aqui na região, as pesquisas mostram que habitavam aqui antes do processo colonial, de colonização, os índios puris, índios coroados. Temos depois a população africana escravizada que vem para o Brasil com a colonização, ocupar as diferentes economias que o sistema colonial implantou. E no século XIX, então, é o grande momento que essa população vem, essa população de africanos escravizados vem se fixar aqui, exatamente, principalmente pela economia do café. E os agentes colonizadores, os portugueses, responsáveis por essa implementação desse sistema colonial. Então, temos esses três matrizes culturais, três populações, com as suas expressões, saberes, visões de mundo, práticas. E é aqui, então, nessa região, a partir principalmente do século XIX, que esse encontro, que não é um encontro livre de tensões por toda a questão do domínio colonial, mas é nesse momento, principalmente no século XIX, que a convivência entre esses três
grandes, né, grupos, passa a conviver, manifestando a sua cultura e também criando novas expressões por conta desse contato, dessa aproximação. Pensando então nessa ideia do que não é mostrado, né, ou do que não foi mostrado, a gente tem no Brasil, tivemos, né, durante muito tempo um processo que foi intencional, né, de apagamento ou invisibilização dessas matrizes africanas, dessa herança indígena, né, com o objetivo de valorizar aspectos da formação da nossa sociedade, né, da formação socio-histórica, a valorização de elementos europeus, né, conferindo aí na tentativa de conferir uma certa modernidade, né, aproximação aos moldes europeus de cultura, erudição. Então, nesse sentido, sendo o Brasil construído, né, a partir do século XVI, a partir de todo o processo colonial, dessa vinda de africanos escravizados, dessa desvalorização e até mesmo extermínio, né, das populações indígenas, essas manifestações elas não tiveram espaço, né, de expressar a sua cultura livremente por toda a dominação imposta pelo processo colonial, né, pela dominação europeia, no caso, os agentes portugueses que vieram para cá, e toda a dinâmica, né, de imposição e implementação, né, dos seus valores, da sua cultura, né, a imposição da religiosidade cristã, a imposição de uma dinâmica de trabalho escravo, né, de uma prática de trabalho escravo, que era totalmente diferente da visão de mundo, né, da sociabilidade, das construções sociais, tanto indígenas quanto africanas, né, das diferentes populações africanas que foram escravizadas e vieram, né, forçadamente para o Brasil. Então, essas manifestações culturais indígenas, africanas, durante um longo tempo, e a gente está falando até, né, recentemente, a intenção era que elas não aparecessem, né, que elas fossem mesmo apagadas no sentido de associar a cultura brasileira, né, a uma ideia de um modo europeu, né, de valores europeus que deveriam ser destacados, valorizados, seguidos, né? E isso explica, né, por que alguns valores artísticos, culturais foram exaltados, né, exatamente por essa necessidade de se aproximar dos modelos europeus, a desvalorização, né, da cultura, de manifestações, expressões culturais, tanto indígenas quanto africanas no Brasil. É importante lembrar, né, que mesmo no processo de dominação colonial, sempre existiu e sempre vai existir formas de resistência, né? Tanto resistência à imposição do trabalho escravizado, né? Resistência às imposições culturais. Então, mesmo durante a colonização, passando pelo período do Brasil imperial, e até mesmo, né, no momento que a gente está vivendo, atual, né, numa república, né, numa democracia, mesmo assim existem tentativas, né, de dominação e apagamento de histórias, apagamento de expressões de determinados grupos que são vistos como grupos inferiorizados, né, grupos marginalizados. Então, a história mostra que sempre existiu resistência, principalmente pelas brechas, né? E essas brechas foram, né, os caminhos encontrados tanto pelos indígenas quanto pela população escravizada e os seus descendentes, né, que já nasceram no Brasil, que conforma, né, a população negra, que é importante lembrar que a maior parte da população brasileira, mais de 50% da população brasileira, é de população negra, né? Exatamente
por esse processo da saída forçada, né, de africanos que vieram para cá nessa condição de escravos, né, de pessoas escravizadas. Então, tanto no passado quanto no presente, existem formas de tentativas de dominação, mas também existem resistências, né? E são essas resistências que permitem que a gente chegue no presente, hoje, né, olhando, encontrando, recuperando essas manifestações culturais, né, que trazem esse passado e que, obviamente, se atualizam, né, elas não são, a cultura não é algo estático, não é algo imutável, elas se transformam, mas elas trazem essas lembranças do passado, né, de geração em geração, aprendizados que são ensinados para as novas gerações, e essas novas gerações é que trazem para a gente muitos elementos atualizados, mas também com informações desse passado, né? Então, as manifestações artísticas, culturais, elas podem nos dizer muito sobre essa história. E é nessas brechas que a gente vai recuperando, olhando, jogando luz mesmo sobre essas manifestações desses grupos, né, historicamente marginalizados, mas que encontraram maneiras de manter viva a sua cultura, de manter viva a expressão, né, do seu grupo, né, da sua ancestralidade, né, tanto africana, principalmente pensando no contexto brasileiro, né, desses povos africanos e também das populações, dos povos indígenas, né, das etnias indígenas. Então, recuperar essas manifestações desses grupos oprimidos, né, historicamente marginalizados, né, marginalizados no sentido de colocados à margem, significa, então, a gente trazer essa história, essa cultura e valorizar o que foi apagado, ou o que se tentou apagar. Então, a gente está falando de expressões religiosas, trazer, né, valorizar e pensar, né, no respeito e na tolerância de diferentes matrizes religiosas, principalmente quando a gente fala de religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, todos os rituais, né, expressos tanto nas práticas, quanto também nos objetos, nos símbolos, né, que tem um significado para essa ancestralidade, para essa história. E, da mesma forma, pensar também, por parte, né, dessa cultura indígena, nas suas visões de mundo, na sua relação com a natureza, né, nos rituais, na própria construção dessa diversidade étnica, que nós sabemos muito pouco, né? No Brasil, a gente, por todo esse processo, né, de valorização das referências europeias, nós conhecemos muito pouco das etnias indígenas, e cada etnia tem a sua própria expressão cultural, as pinturas, os desenhos, né, os significados das cores, pinturas corporais, os adornos, né, cada objeto, né, tem ali um significado específico para diferentes etnias. Então, é recuperar isso, recuperar esse patrimônio, né, tanto material, aquilo que a gente consegue ver concretamente, quanto imaterial, que são essas práticas, os saberes, os fazeres, né, ligado ao artesanato. Pensar no que não foi mostrado recuperar essas histórias, recuperar essa cultura, né, que se tentou apagar, mas que encontrou formas de chegar até o presente, né? Então, chegando no século XX, temos um outro momento, né, um momento de declínio, né, no final do 19 para o 20, declínio aqui no Vale do Paraíba Fluminense, no Médio Paraíba, né? Declínio dessa economia cafeeira, né, a crise, a abolição também, o processo de abolição no final do século XIX, o abandono, né, da maior parte das fazendas cafeeiras, e essa população se espalha, essa população escravizada se espalha, parte vai para a Baixada Fluminense, outras vão para Minas, né, e
inicia-se, então, a partir do século XX, o processo de industrialização no Brasil. Aqui no Médio Paraíba, a gente tem esse movimento, né, esse processo de industrialização mais forte a partir da década de 40, a implementação da CSN em Volta Redonda, as indústrias, né, siderúrgicas, metalúrgicas, chegando na região, e temos um movimento, então, de maior urbanização, crescimento populacional, onde esses saberes e fazeres, né, do passado começam a se diluir e fica mais difícil, né, como consequência da industrialização também, localizar, identificar esses artesãos, esses artistas. Então, são esses objetos elaborados, né, por um aprendizado, né, através das mães, avós, né, crochês, tricôs, produção de objetos de uso doméstico, decorativos, né? Então, essa produção mais artesanal, ligada a esse saber antigo, né, que vem passando de geração em geração, ele se dilui, né, e fica mais difícil encontrar essa produção artesanal, né? O que, a partir de agora, né, há todo um movimento de valorização do artesanato, valorização dessa produção local, regional, e a gente tem, então, a possibilidade de retomar, né, a valorização desse tipo de fazer, desse tipo de saber, né, num movimento, então, que chama, né, que busca recuperar e valorizar, então, essas práticas que, durante muito tempo, foram apagadas, esquecidas e desvalorizadas. Bom, meu nome é Francis Moraes Marques, eu sou pintor, professor, estudei na Escola de Belas Artes e depois também estudei na Escola de Licenciatura em Artes na Universidade de Barra Mansa. Sou também produtor cultural pela UERJ e atualmente eu faço um mestrado de Patrimônio, Cultura e Sociedade na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu, desde que eu me formei, eu sou engajado na parte cultural, né, na parte de arte, né, faço minhas pinturas, sou ilustrador e também faço um programa de arte e cultura, né, onde que eu esteja, seja em Paraty, onde que eu comecei, seja em Barra Mansa e também agora atualmente aqui em Piraí, onde eu moro, né, e também fundei, né, por conta de achar que a sociedade precisa de um pouco mais de diálogo com a arte,
eu fundei o Ateliê Escola, que é uma escola de artes para pessoas que são amadoras mesmo, que têm vontade de aprender, com o objetivo de dialogar, o diálogo, né, dos pintores, dos artistas com a comunidade. Então você forma um público através exatamente das escolas. E foi a partir do Ateliê Escola que eu comecei a ver a possibilidade de criar grupos, né, tanto de pintura, né, tanto de pintores, escultores, gravadores, mas também na parte de artesanato, né? E a partir daí nós fundamos um grupo chamado Grupo Casa Amarela, que é um grupo oriundo, como eu falei, do Ateliê Escola, mas que está em constante diálogo com as questões tanto artísticas quanto artesanais, né, de artes manuais. Esse grupo iniciou em 2015, né, em Barra Mansa, mas com artistas e artesãos daqui do Médio Paraíba. Então nós temos artesãos desde de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Porto Real, aqui de Piraí também, né, não só artesãos como artistas também. E começamos a fazer um trabalho da questão cultural daqui da região, né, da questão da identidade cultural, tanto da região quanto local, né, pegando coisas da localidade, pegando coisas da cultura da localidade e também referências fundadas dentro da arte brasileira. Ou seja, a gente pega o que tá colocado dentro da cultura local e junta com as questões referenciadas da arte brasileira e aí você faz o produto, né, o produto ou artístico ou a questão do artesanato. Dentro desse processo, nós começamos a fazer algumas exposições, tanto na localidade, assim como na região, né? E também as últimas exposições foram no Rio de Janeiro, no Centro Cultural da Light, onde foi uma coisa muito bacana, na qual nós mostramos, vamos dizer assim, uma parte desses nossos estudos fundadas, né, fundamentadas dentro da cultura da região, que é a folia de reis, o folclore local, e fomos muito bem sucedidos, né? E as pessoas puderam olhar um pouco do nosso trabalho e atualmente a gente se encontra em pleno estudo, né, não só dessas questões que eu acabei de falar, mas também voltados para as questões nacionais, né, seja na arte popular, seja na arte mais erudita. E acaba que isso um pouco, também nós temos essa referência da arte armorial, que inclusive agora nós fazemos 50 anos, né, de arte armorial, na qual eu estudava, né, que pegava a arte erudita junto com a arte popular. E então é isso mais ou menos que o Grupo Casa Amarela tem de objetivo, né? É difundir para as questões daqui do estado a arte fluminense, mas também mandar para o Brasil aquilo que é de mais consistente em termos de arte e padrão cultural no qual o povo brasileiro se encontra. Então, essa peça aqui é da artesã Andréa Lima Oliveira, daqui de Piraí. E uma das coisas que a gente sempre fala com os artesãos do grupo é exatamente buscar, através da cultura local, fazer nossas peças, né? Então essa peça aqui se chama Vassalo e faz parte de um elemento do folclore paratiense, do folclore de Paraty, né? Que é a festa do Divino, que é uma festa popular bem antiga, né? Que faz parte das tradições culturais brasileiras. E é muito importante estar fazendo esse tipo de peça, né? Porque isso aí dialoga não só com a comunidade, mas com os turistas e as pessoas que não conhecem ainda essa cultura que é tão importante para a localidade como Paraty e para o Brasil. A Festa do Divino, ela mobiliza muitas pessoas em torno disso, da comunidade, né? Então, assim, ela vem desde os tempos coloniais e foi trazida pelos portugueses e, obviamente, foi introduzido questões da cultura brasileira, né? Seja pelas pessoas que já moram ali em Paraty, pela própria Igreja Católica, pela comunidade, mas também até às vezes com elementos de outras religiões, né? Como por exemplo a folia do Divino, que é tão importante dentro do cerimonial da festa do Divino, né? A folia do Divino é que vai levando o andor na frente e vai fazendo um diálogo com a banda Santa Cecília, que também faz parte desse cerimonial da festa do Divino. Então o Vassalo só para pegar um pouco da história ali, né?
é a figura que carrega os elementos do menino imperador e que é muito importante para essas questões da arte popular no Brasil. Então, assim, o brasileiro ele conhece muito pouco da própria cultura, né? O brasileiro ainda tem muito que conhecer. Então é através da arte, através da cultura e através desses elementos artísticos e propriamente, vamos botar assim, da questão do artesanato, né? Que é como uma peça dessa aqui, as pessoas vão começando a conhecer, se interessar e aí começa a conhecer a si próprio. Porque o elemento da festa do divino é um elemento que compõe a cultura paratiense, mas também que compõe a cultura fluminense, né? Porque é muito forte aqui no estado do Rio, e automaticamente ela começa a entender e ter um entendimento da identidade, né? que ela vive sobre aquele país. Né? Ela começa a se sentir mais introduzida, ela começa a se sentir mais forte por conta dessa questão da identidade brasileira, né? Da identidade nacional. Então todas as peças que a gente cria dentro do Grupo Casa Amarela, e eu particularmente dentro da minha questão artística, eu boto elementos tanto da paisagem natural brasileira, quanto elementos do folclore brasileiro, quanto também estudos dos pintores, né, que são consagrados dentro de uma tradição artística brasileira. Exatamente por quê? Para mostrar para as pessoas que estão prestigiando a nossa arte que elas estão inseridas ali, né? Elas estão inseridas dentro do contexto e isso é muito rico e ela tem que se sentir rica por estar sendo expressada dentro da questão artística. Isso em todos os lugares do mundo, todos os artistas fazem isso. Exatamente por quê? Porque isso faz parte de uma consagração, de uma fixação dessa identidade para cada povo. Né? Então os artistas eles são muito importantes para estar mostrando mesmo, né? que eles estão inseridos no lugar e esse lugar tem coisas ricas, tem coisas belas e é fruto tudo do povo que está naquela localidade. A importância do Ateliê Escola dentro dessas questões que foram sendo botadas aqui, tanto para a região quanto para a arte em si, é muito importante porque as tradições e as formas de você mostrar a arte, de ensinar a arte, é muito reduzida para o interior do estado e acho que praticamente para o interior do país. A forma de você colocar, de você ensinar, de você mostrar, é muito importante para esse diálogo ser contínuo. Né? A arte, ela além de ser ter uma motivação para as pessoas que gostam, para as pessoas que querem produzir arte, mas você tem que dar as condições, né? E os artistas eles têm que estar em diálogo. Por isso a importância não só de você fazer, de você produzir, mas também como você mostrar. E uma das coisas legais da arte popular é que você pode mostrar em feiras, né, em lojas de arte e artesanato, e hoje em dia nós temos o advento da internet que está multiplicando essa fruição, né? Então, assim, a importância da escola é não só mostrar que o artista ele pode fazer, né, e tem também a questão de entender e conhecer os artistas do passado e as formas técnicas que ele está aprendendo ali, mas também dele saber o quanto e o como que ele pode fazer para viver de arte. Então hoje as escolas de arte e o Ateliê Escola está tentando difundir essa parte, é que o artista ele pode ser não só fazer as suas peças, mas também ele vai saber fazer uma produção cultural, né? Saber vender as suas peças, saber fazer o marketing das suas peças. E hoje, com a questão da internet, isso se democratizou. Então, assim, o que nós estamos falando para o artista é que ele pode sim viver da sua arte. Por que não, né, viver da sua arte? Então, assim, é uma coisa muito importante porque os artistas eles têm essa vontade de viver com arte, mas infelizmente acaba se perdendo e não se dedicando tanto que precisa por conta das questões da vida, né, das questões financeiras que eles têm que viver. Então, é muito importante as pessoas saberem que dentro de uma escola de arte vai ter uma possibilidade dela se manter com aquilo que ela trabalha. Tá? Então o Ateliê Escola, ela tem a função não só de mostrar a questão da arte, de falar sobre a arte e produzir arte, mas também de falar que o artista ele pode viver daquilo que ele produz. Né? Então isso eu acho uma questão também muito importante. Então para finalizar,
eu queria falar que a nossa proposta do Grupo Casa Amarela e também da questão pedagógica do Ateliê Escola é trabalhar sempre coletivamente. Por quê? Porque coletivamente você consegue ter esse diálogo um pouco maior. Os artistas e os estudantes de arte, e tantos professores, são de localidades diferentes. Então, com isso, nós conseguimos ter uma questão mais holística da cultura, tanto daqui da onde nós estamos, né, do Vale do Paraíba, das questões sul-fluminense e da arte fluminense, e também isso conseguimos dialogar mais com as questões da arte brasileira. Então é muito importante para o artista, ainda mais o artista que está iniciando, ele sentir que está sendo amparado e ter também um diálogo sobre as questões da sua própria arte com outros artistas que já são um pouco mais tarimbados, né? Um pouco mais, que já tem um certo caminho, para ele se sentir seguro do caminho que ele vai trilhar também. Então isso é importante tanto para os artistas mais velhos, né? Mais experientes, tanto para os artistas mais novos. Tanto a troca cultural quanto a troca técnica. Isso é importante e uma questão de duas vias, né? Então, eu acho que esse é um caminho muito sério, muito seguro, que eu deixo aqui um conselho, né, para os novos artistas procurarem grupos e pessoas para tentar levar a sua arte.